verdade que o Super Pop já levanta essa bandeira há 16 anos, né? Eu sempre digo isso, Lu. O Super Pop, na verdade, não é que a vida real imita a novela. É a novela que imita a vida real. E o Super Pop é a vida real. Sempre deixou a gente falar. Verdade. O Super Pop tem sido, há anos, a nossa voz. Eu tenho muito orgulho de poder ajudar. E eu muito orgulho de vocês em nome de toda a classe. Muito gostoso. E a gente também tem a Carla Secarello, sexóloga, para entender essas mudanças, porque tem várias coisas que estão acontecendo que às vezes a gente não entende. Tem algumas denominações, algumas siglas, umas coisas meio diferentes. Verdade, Luciana. Boa noite a todos. Realmente, hoje tem um monte de nomenclatura que a gente se perde, né? Não, tem e é uma coisa, pensar bem não é? O jeito que a pessoa se vê é uma coisa diferente, a sexualidade, da maneira que a pessoa se vê, o negócio. Eu fico pensando que isso tudo já aconteceu sempre, só que as pessoas não tinham como explicar, talvez elas nem se entendessem muito. E eu acho que também a ciência, de alguma forma, ela foi evoluindo nesse sentido, né? Então, hoje nós temos como explicar tudo isso, né? Então, até pouco tempo atrás era tudo muito desconhecido, né? As pessoas sentiam, mas não sabiam nem explicar. Exatamente. Hoje, tanto as pessoas têm como explicar melhor sobre elas mesmas e a própria ciência também tem condições de poder ajudar nessa mesma linha, nessa mesma direção, né? E tem uma explicação química? Então, é tão complexo, porque a gente não pode ver o ser humano apenas com uma questão química, né? Mas, assim, tem sim toda uma questão relacionada a uma genética, isso já é algo hormonal. Que vem hormonal, sem dúvida. Então, é uma série de questões. O hormônio é tudo, né? Tudo. O hormônio, ele rege a vida da gente. O hormônio é tudo, imagina. Se você toma hormônio masculino, você fica menino. Você exatamente. Toma, é uma coisa de louco, cresce pelo, né? Totalmente. E muda muito, cria músculo, não, fala mais engrossa grosso. a voz. O hormônio é tudo. O cabelo muda completamente. Aí ele pode dizer. O hormônio, a gente vai falar com o Estevam. Tudo bem, querido? Tudo bem. Quantos anos você tem? Tenho 23 anos. 23 anos. Você nasceu menina? Isso, no corpo feminino. Corpo feminino. Uhum. Desde quantos anos você se recorda se sentir menino? Então, desde os 4 anos de idade, eu tenho as lembranças de que eu tinha certeza absoluta de que eu era um garoto. E isso foi até os 9 anos, mais ou menos. Como assim? Eu sabia que eu tinha um corpo diferente do deles, só que eu tinha certeza na minha mente que eu fazia parte deles. Você tinha alguma fantasia, assim? Então, geralmente, quando toda brincadeira, assim, eu queria ser sempre o garoto, né, na história. Você era? Eu era, né? E eu fui vivendo assim até os 9 anos de idade. Só que eu achava, por mais que eu via diferença no corpo, eu achava que talvez tivesse uma solução. Que no futuro eu seria um homem. Você achou que você ia crescer e virar menino? Eu achei, porque na minha cabeça sempre foi isso. Não fazia sentido não ser, né? E a sua mãe te botava em vestidinho, essas coisas? Então, normal. Os pais sempre assim, principalmente na hora de sair, né? A gente tem umas fotos suas. Esse é o antes e depois. Então, uma menina mesmo, né? a partir dos 9 anos de idade, eu vi que não tinha solução. Pra minha cabeça ela nunca... Ela botava vestidinho? Sim, desde criança. Então, e aí, toda vez... era tortura isso? Ou não? Então, eu sempre falava, eu não quero usar isso, eu quero usar shorts, quero usar... Só que eles sempre acharam que era coisa de criança. Tipo, não, mas agora tá na hora de sair, não tá na hora de brincar. Então, eles se relacionavam muito a isso. E eu acabava sentindo como algo mais pessoal, porque eu não entendia nem o que estava acontecendo comigo e nem o porquê dessas minhas vontades de não estar usando a roupa que Você não todo gostava mundo do usava. Vestidinho, não gostava de fazer a unha? Eu não gostava, pra mim era um personagem, assim. Por que eu tinha que ficar me vestindo igual as meninas se eu não era uma menina, que né? loucura isso. E não gostava de ir no cabeleireiro com a mãe, fazer a unha, aquelas coisas de menina? Não, assim, eu sempre fui bastante vaidoso, mas não como geralmente minhas irmãs eram, né? E interesse sexual, você começou a ter por meninas ou meninos? Primeira lembrança assim que eu tenho é 10, 11 anos de idade em que eu me interessei por uma menina, certo, né? Mas depois Mas você se interessou por ela porque ela era tipo bonita ou se... Então, na realidade é aquela figura feminina, né? Então eu sempre tive aquela imagem masculina de mim e eu procurava uma imagem feminina, assim. Eu percebia isso, sabe? Nos relacionamentos. Então eu tinha um certo problema com os garotos quando falavam assim, você gosta do menininho? E era estranho, porque
eu via que os meninos não viam eu como um garoto. Então eu ficava meio assim de me aproximar, sabe? E então foi quando eu tive essa primeira sensação assim de estar gostando de uma menina. Então quando criança, eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano. Então eu tive com uma menina, mas eu fui ficar mesmo somente com um garoto lá para uns 13 anos de idade, mais ou menos. E aí foi com um garoto, porque a partir dos 9 anos de idade como eu achei que não tinha mais solução, eu comecei a criar um personagem, porque eu tinha que criar um personagem para ser considerado normal dentro da sociedade, porque já começaram aquelas coisas de escola, sabe, de começar a falar, nossa, menina homem, menina macho, e começaram aqueles comentários. Então você vai percebendo que tá toda a sociedade contra você. Então você vai, por mais que não seja, por mais que não seja por mal. Então, por exemplo, com os meus pais, que eles não entendiam porque eu queria a roupa. Então eles falavam, põe o vestido, põe aquela roupa, põe aquela. Então ficava juntando toda aquela história com o que eles diziam, junto com o que a sociedade dizia, com o que na escola eles diziam. Então ia formando aquela bola na cabeça, falando, não, eu tô errado, não é a sociedade. Não vai ter mais jeito. Não vai ter mais jeito. Então, para eu conseguir ser aceito, para ter os meus sonhos, para meus sonhos se realizarem... Vou ficar com o menino. Daí eu vou ficar com um homem e eu preciso ser uma menina. Tá. E aí foi quando eu criei o personagem, uma personagem, e eu realmente me montava, passava maquiagem, deixava o cabelo bem comprido, as roupas extremamente femininas, e eu via que assim as pessoas me aceitavam. E eu conseguia viver. Mas era sofrido isso, não? Então, quando eu chegava em casa, que eu chegava em frente ao espelho, era aquela hora que dava aquele baque assim de tipo, estou saindo do personagem nesse momento, sabe? E beijar o menino? Então, eu não sentia muita coisa, assim, sabe? Apesar de que não tem relação nenhuma, né, com a forma como eu me identifico. Certo. Mas eu não tinha exatamente por isso, porque eu percebia que eles me viam como uma figura feminina. E isso me incomodava muito, sabe? Entendo. Então, era difícil. Tanto que foi difícil, assim, continuar os relacionamentos. Mas eu continuei ficando com garotos até os 15 anos, mais ou menos. Eu tenho uma matéria explicando como é a sua rotina, até porque esse momento da Ivana na televisão, a gente quis entender se na vida real realmente é igual, porque está sendo bem interessante para os brasileiros assistirem como é na casa, como é a realidade com a mãe. Coloca aí, vamos entender a sua realidade. Oi, Luciana. O Super Pop hoje veio até Campinas, no interior de São Paulo, para contar uma história, digamos, no mínimo curiosa. A gente vai conhecer uma menina que virou um menino. Calma, vou explicar tudo isso a partir de agora. Vamos lá. Com o tratamento hormonal que você começou a malhar, você sentiu músculos crescendo com mais facilidade? Sim, quanto tempo, assim? Em pouco tempo, de 3 a 6 meses, eu fui ganhando cerca de 4 a 6 quilos. Sério? E de massa boa, músculo? Desde pequena, eu via a diferença entre eu e ele. Então, mas eu não fui a primeira a entender. Eu acho que a família inteira sempre entendeu. A gente sempre apoiou, sempre viu a diferença entre eu e o Esteban. Você percebeu algum estranhamento das pessoas? Talvez no começo, quando ainda não tinha tido tratamento hormonal, quando não tinha feito a cirurgia, sim. Mas depois... De boa? Acho que não. E você reagia de boa ou pra você te causava alguma angústia vendo algum tipo de reação estranha no outro? Não, nunca causou nada, não. Eu até hoje em dia eu falo pros meus amigos, até pra eles terem um conhecimento maior sobre isso. Mas quando você chega na academia, você usa vestiário masculino ou feminino? Hoje em dia é o masculino. Naturalmente, com a sua aparência. Isso, mas antes foi difícil. Você tem medo de ser expulso num banheiro masculino e tem medo de ser expulso num banheiro feminino. Sabe que vai causar... as pessoas vão estranhar tanto em um quanto o outro. Então, eu preferia evitar. Tem foto sua do antes? Tem. Tá fácil aí? Tá. Deixa eu dar uma olhada, pra gente falar uma coisa aqui. Porque você disse que teve todo um processo de transformação. Isso. Pra gente chegar hoje, onde você chegou, do jeito que você tá, quanto tempo? Então, eu comecei a fazer as primeiras mudanças, tanto de roupa quanto do corpo, com 16 para 17 anos. Tá. O tratamento hormonal só lá pros 20, 21 anos. Tá. Que começou a realmente fazer a mudança
por conta do tratamento hormonal. Hoje você tá com quantos? Hoje eu tô com 23. 23. Isso. Então, ó, vou começar aqui. Tô com uma foto, peguei aleatoriamente. 3 moças bonitas nessa foto. Eu sou aqui do meio. A do meio, com esse vestidão? O que era? Que evento era esse? Foi minha festa de 15. Sua festa de 15 anos? Fiz a festa de 15 anos. Aqui era a Stephanie. Isso. Pro mundo, né? Porque pra você já... Pra mim foi sempre Esteban. Quando você olha essa foto hoje, que sensação te causa? Foi uma parte de mim, mas parece que era um personagem, assim, sabe? Que eu precisava pra conseguir viver socialmente. Que tem uma foto da família toda? É minha mãe. Sua mãe? Minha irmã mais nova. Ah, mais novinha, tá. A minha irmã mais velha. Tá. Meu pai e eu. E você aqui, né? Isso. Olha que legal, tá lá. Era uma mulher muito bonita também, né? Sim. Qual foi a parte mais difícil pra você? Acho que o tratamento hormonal foi um pouco difícil porque muda muito, assim, internamente, sabe? Fica mais irritado. Altera o humor, né? Altera, aí é um pouco difícil, mas acho que a mastectomia acho que foi o pior por causa do medo da cirurgia mesmo, assim, sabe? Por que ele é o homem da sua vida? Ai, porque... Ai, não dá pra explicar, assim. Foi muito, tipo, amor à primeira vista, assim, sabe? E sabe aquela história de que as pessoas se completam? É basicamente isso. Tudo que falta em mim eu encontro nele e eu espero que seja o mesmo com ele, assim. Torço por você, você é uma pessoa íntegra. Estaremos sempre juntos, torcendo por você. E a única coisa que eu posso dizer, filho, é que ver você feliz é o que me deixa feliz também, tá? E eu amo muito você. E acho que se você não existisse na nossa vida, é como se algo estivesse faltando. Amo você, viu? Eu vou dizer que você tava uma moça bonita na festa de 15 anos. É, você viu? Tava bem. Você já tava de olho as meninas lá? Elas estavam... Você disse que estava montada de 15 anos, né? Que você se montava de menina. Montada. Mas você se sentia confortável? Você convencia as pessoas de que você era menina mesmo? Sim. Porque eu tenho a sensação que os meninos que têm tendência transexual não conseguem esconder de jeito nenhum. Tava bem, né? Se montam de meninos, mas, gente, não convence. Então, acontecia das pessoas comentarem muito. Nossa, você tem um jeito bem masculino, assim, né? Nem parece que você anda com essas roupas e você esse tinha jeito, um jeitão assim, mais né? menino? É, então, assim, eu tirava a maquiagem, chegava em casa, tava de perna aberta, assim. Então, tipo, as pessoas, nossa, como assim, né? Eu achava que você era toda patricinha, então falava assim. E... A sua namorada, quando você a conheceu, você tinha essa fisionomia de menino ou ainda tava de menina? Eu já tava de cabelo cortado, as roupas bem masculinas, só que ainda não tinha começado o tratamento hormonal. E nem tinha ideia ainda de que transexual existia, então... A sua mãe aceitou bem? Aceitou, hoje ela aceita bem. Sua mãe parece que tá aqui na plateia com a Sim, gente, cadê? ela tá Dona ali, ó. Suzete, tudo bem, Dona Suzete? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. Então, a gente sabe que essa situação é diferente, eu acredito, quando a gente tem um filho, a gente tá acostumado, é que nem arroz e feijão, né? A gente não imagina que é uma coisa diferente, né? Mas como foi? Você reparou que tinha alguma coisa diferente? Qual idade você reparou que ele tinha, assim, uma adequação a ser feita? Desde criança, a gente sempre percebia que ele já tinha um comportamento diferente das irmãs, né? Com relação à preferência de roupas, brincadeiras mesmo. E não aceitava, em hipótese nenhuma, que colocasse camiseta. Então, o tempo todo era shorts. Aí... Mas isso, até então, pode ser uma menina que gosta de roupa. Sim, até então não havia, né? Quando que foi, tipo, entendi? Quando a gente percebeu mesmo, quando realmente ele chegou pra mim e comentou, olha, eu me sinto realmente um menino, né? E aí que eu fui conversar com o pai. E o aí... pai tá do lado. E aí? E aí... Ele foi firme e falou pra mãe primeiro, né? Sim. Primeiro... Conta pra mãe pra ajudar com o pai, né? É isso. Exatamente. Como é que foi a sua reação? Não, a sua de mãe mesmo. Eu acho que você foi procurar informação? Como é que foi?
como a gente já percebia, né, alguns hábitos, e aí, baseado nisso, realmente foi uma experiência diferente para mim e para ele. E mesmo porque a gente não ouvia ainda falar nesse assunto. E aí foi onde a gente, juntos, quer dizer, com a família toda, já sabendo do problema, então vamos pesquisar o assunto. Entendi. E aí que a gente foi entender que realmente ele se sentia um homem. Aí que a gente percebeu a diferença. Bom, o amor é igual, né, mãe? O amor sempre. Isso aí. O que foi mais difícil para você? Eu soube que você fez uma mastectomia e parece que... Quem te segurou a mão na hora? Minha mãe. A mãe tava lá. Ela foi comigo na cirurgia e pra mim foi, assim, de repente, porque na verdade eu tinha aquele negócio de achar que nada tinha solução, né? Tava quase se acostumando. Sim. Ô, Lu, deixa eu fazer uma pergunta pra mãe dele. Pode perguntar. Porque assim, ó, você usou um termo que você disse assim, quando toda a família ficou sabendo do problema, nós fomos conversar. Também. Isso ainda é um problema? Não. O problema, assim, Eu entendi o que ela quis dizer. Naquele momento... Isso. Talvez. Qual o próximo passo, né? O que deveríamos estar fazendo para auxiliá-lo, né? Sabe o que é, Léo? Que vocês também estão muito armadas. A pessoa... Não tô não, só quero saber como que ela enxerga porque isso. Porque assim, ó, Léo, quando você tem um filho, você recebe um filho homem, você acha que é homem. É uma coisa que você... Depois, não é que é um problema. O problema de fato, é você... isso é um problema pra quem não entende. Problema. Eu acho que o problema é você realmente se reprogramar e entender como que vai lidar com essa situação adversa naquele momento. Que com você certeza. Fala, e agora? Como é que faz aqui? O negócio é diferente. Aí depois aprende, a gente tá vendo. Ela não quis dizer isso, eu acho que eu entendi. O problema é que o problema dela não saber lidar, porque é uma situação... Sim, até entender tudo que está realmente acontecendo. É um problema, uma situação que não era o que você estava esperando no momento. O problema é entender, não o problema é a situação, Sim, que é uma situação adversa naquele momento. Mas quando a gente entende, não é super gratificante? Claro. Nossa, ela tem a cara de muito amorosa, segurou a mão, né? Exato. Mas o que foi mais difícil? Agora, olha a pergunta boa. A mastectomia, o que foi mais libertador? Mais difícil não, né? A mastectomia ou cortar o cabelo? Nossa. Foram fases, assim. Porque eu achava, pra mim, né, cortar o cabelo ia ser, assim, enfrentar cabelão a sociedade lindo. De cara, assim. Porque, imagina, eu tinha feito aquele personagem por tantos anos e aí do nada eu apareço cabelo cortado. Então as pessoas não iam entender. Que cabelo é uma coisa muito feminina, né? Cabelo é a moldura do rosto, né? É, pra mulher brasileira. Pra ele se adequar a um menino, ele tem que ter essa moldura. Tá certo. Claro. Pra mim é diferente, sou uma menina. Nem me fala. E aí, o que foi mais libertador? Então... Cortar o cabelo, eu achei que pra mim tinha sido assim a fase final, já tinha enfrentado a sociedade de vez. Então, foi assim, pra mim foi um choque. Eu imaginava que todo mundo ia cair em cima de mim. Eu achei que... Nossa, olha a fantasia, né, cara? Então, até porque o cabelo é algo que, assim, tá fora, né? Então, você se apresenta, assim, pras pessoas. Os seios ainda estão escondidos. Agora, os seios ainda estão escondidos. De repente, a gente vê na novela colocar faixa, não sei se foi o seu caso. Você escondia os seios? Muitas vezes pra esconder, né? Pra não dar aquele volume e tal. Mas então, o cabelo... é uma coisa que tá dentro, né? Você tem como esconder com roupa e tal. O cabelo, não, né? Exato, o cabelo foi o impacto, assim, com a sociedade. Então... Aquelas faixas? Mas olha, eu tô falando de cabelo porque eu tenho uma pessoa aqui que é o Stefan. O Stefan tá aqui. Tudo bem, Stefan? Tudo bem, boa noite. É Stefan mesmo. Como é que fala? Stefan. Isso. O Stefan tem um cabelão. Mostra seu cabelo assim. Cabelão. Você também tá passando por essa modificação, né? Sim. Adequação de gênero. Você nasceu menina. Isso. E se sente menino. Exatamente. E o cabelo, então, vai ser aquela coisa de se livrar do cabelo. Eu vou te falar que dói em mim pensar que você vai cortar esse cabelão. Seu tchan, né? Eu tô meio nervosa. E peraí que eu vou aí olhar esse cabelo. Pera, que eu tô passada aqui, cortar cabelo. E se chegam perto de mim com uma tesoura, eu já surto. Deixa eu ver esse cabelo, peraí. Cabelo loirinho, assim, dá pra fazer um aplique, hein? E lisinho, olha que delícia de cabelo. Olha só que cabelo lindo. Me conta uma coisa, será que você vai ter coragem? Vamos ver, né? Nossa, esse cabelinho aqui é difícil, né? Muito. Quanto tempo demora pra crescer esse cabelo, hein? 1 ano. Que um ano? 1 ano atrás. Esse cabelo demora uns 2 anos e meio, 3. Mas... Não, tem um crescimento de cabelo bem rápido. É meu 1 ano tem esse cabelo mais todo? ou menos. Não, sim. vai, 2, vai. Cresce 2 centímetros por mês? Será que você vai cortar aqui? Não sei, tô em dúvida. Eita, eu vou dar uns minutinhos pra ele pensar. Eu tô falando que só de pensar na tesoura eu tô meio tensa, cara. Porque mulher, quando chega com tesoura, a gente já fica tensa, né? Mas antes eu vou dar um tempinho pra ele pensar.
E eu vou chamar uma matéria, porque a Simone Garuti foi às ruas para descobrir realmente se essa reação das pessoas diante de uma cena de preconceito, como é que as pessoas reagem, né? Como é que as pessoas reagem? Realmente a Ivana, na novela, sofreu esse preconceito. E na rua de São Paulo, como é que será que as pessoas reagiram? Coloca aí. No Cenas de Menes, nós vamos reproduzir agora uma cena da novela A Força do Querer, em que a personagem Ivana é hostilizada nas ruas por usar roupas masculinas. Você é menino ou menina? Dá licença, cara, deixa eu passar. Calma aí. Que sem vergonha é essa aqui? Deixa eu passar. Calma aí, menininha. A pergunta é, será que alguém vai intervir? Nossa atriz já está no ponto de ônibus e 2 atores vão se aproximar e vão começar a insultá-la. Não ligo, maluquinho. Mó calorzão. Mó calorzão, maluquinho todo de preto. Capuz. Mas será que é homem mesmo, é? Olha, o que nós percebemos até agora é que os atores passaram a insultá-la e as pessoas que estavam próximas saíram. Elas preferiram sair. Agora tem um senhor que chegou, olha só. De boa, pô. Se você apanhar, você vai apanhar do menino. É menina, aí, ó, é menina. Ganhei. Não, ganhei. Acho que ele quer a mangueira. Dá a mangueira pra ele. Quer a mangueira? Pega aí, ó. Pega na mangueira. Oi? Opa! Eles foram super agressivos e o homem ao lado não fez nada. Tira o capuzinho, você fica tão bonitinha. Você fica tão bonitinha sem capuz. Tira a touquinha, você fica tão linda. A mulher resolveu se manifestar, olha só. Namora nada. Nossa, é nervosa, hein? Ela resolveu defender nossa atriz. Sairia assim na rua? Nesse calor todo de preto? Menino. Ô, menino! É menina. Vamos lá conversar com ela? Você se sentiu incomodada com a situação, resolveu intervir, por quê? Porque eu acho que as pessoas têm que respeitar um espaço do outro, certo? Sendo lésbica, gay. Olha, tem um homem sentado, por enquanto ele só está observando. Será que ele vai defender a nossa atriz? Vai pegar o contato? Alô? Eita! Oh, mano. É menino ou menina? É menina. Desculpa aí, mano. Vamos jogar um futebolzinho hoje com a gente? Ele só tá escutando os insultos, mas até agora não se manifestou. Se fosse minha irmã, o meu irmão tomava uma cintada, que meu pai... Tá o cara do meu irmão, cara. Você é doido. Vamos lá conversar com aquele homem? Vamos lá. Oi, tudo bom? Posso falar com você um minutinho? Obrigado. Rapidamente. Obrigado. É que a gente tá fazendo uma gravação aqui. Mas obrigado. Só uma perguntinha. Não, obrigado. Você viu que eles estavam insultando a nossa atriz? Obrigado. Preferiu não intervir? Eu não quero falar a respeito disso. Obrigada, viu? Não, tem que respeitar. Olha, você tá me xingando, você tá me respeitando? Eu tô te respeitando. Aí, olha isso. O que aconteceu, moça? Para, moça. Eles mexendo com a mulher, falando, mexendo na roupa dela, xingando ela, menosprezando ela, porque ela se veste de jeito diferente. Tá nervosa? Estou. Vontade de chorar, porque você ficou calma. Tô nervosa por ela. É ridículo isso. Ela é mais homem do que eles. Tinha um homem ali, ele resolveu não se manifestar. Mas você, mulher... Eu fiquei brava por conta disso, porque ele não abriu a boca pra falar nada. Enquanto eles estavam mexendo com ela, os outros homens estavam vendo e não se mexeram. Eu, como mulher, eu tive que me colocar no lugar dela e falar alguma coisa. Parabéns pela sua atitude. Parabéns pela atitude. Linda! Parece meu irmão. Elas já estavam aqui, já. Não é assim, não é agressão. Não é assim. O negócio não funciona desse jeito. Ih, não é assim não, não é assim. Se você falasse de mim, eu ficava falando só. Você tá vestida como veio ao mundo. Você tá de mulher, olha pra aquilo ali. Não é assim, você não precisa querer tirar a mão na cara. O mundo não funciona assim. Deixa eu passar. Calma aí, menininha. O mundo não funciona assim. Deixa eu passar. Calma aí, menininha. Deixa, vem cá. Como é que você chama? Vem cá. Como é que você chama? Ana. Ana, a gente tá fazendo uma gravação, se acalma, é uma ação e reação pra mostrar o que acontece na novela A Força do Querer. E a gente queria ver como é que as pessoas reagiam. E você interveio e defendeu. Parabéns. Tá brava? Fica calma. Tadinha, ela tá brava. Vem cá. Vem cá. Agora você vai ter que me beijar. Calma. Vai ter que me dar um abraço. Vem cá. Ela tá brava, vem cá. O
que ele tava falando que mais te incomodou? Nada assistindo igual homem. Cada um se vê do jeito que quer. Se eu quisesse na pelada, eu andava na pelada. Isso não é normal não, não é normal não, não é normal não. É nada, é nada, é nada, é nada. Mas se todas, assim agora. se todas elas se vestirem assim, velho, a gente vai morrer solteiro. É assim. Rouba nossas minas, mano. Vamos lá, vamos lá. Você foi corajoso, porque você tá sozinho, resolveu encarar 2. Tava preparado? Ah, pô, a gente nasce preparado já, né? Se ela gosta de mulher, ela vai gostar de mulher. Ninguém vai mudar a opinião dela pra isso, entendeu? Mas se todas, assim se todas elas se vestirem assim, velho. Ó, gostei de ver, o povo tá defendendo, legal isso, né? As pessoas estão se manifestando mais e mais. Tô muito orgulhosa do Super Pop, muito orgulhosa dessa matéria, dessa externa, muito. Sabe por quê? A gente ainda consegue avançar, a gente ainda consegue ser feliz, porque o mundo tá bem dividido, mas o mal nunca vai ganhar, o amor sempre vai vencer. Parabéns. Você sofreu bullying em algum momento? Porque eu acho que também quando a gente é amado em casa, a coisa é melhor, mas você sentiu esse bullying na pele? Dentro de casa, com certeza é melhor, mas a gente ainda tá enfrentando a sociedade, né? Eu não entendo muito, você é um menino, eu não entendo quem que acha que não, tipo... Então, antes de eu passar pela transição, de iniciar com o tratamento hormonal, até mesmo antes de eu cortar o cabelo, eu já comecei a mudar as roupas, né? E já aconteceu de gente parar na rua e questionar e começar a soltar palavras em cima. E ninguém ajudava. Chegaram a te agredir alguma vez? Não, fisicamente não. Mas agressão verbal. Isso, agressão verbal. Que loucura, né? Que as pessoas estão ligando pro outro. Sim, diversas vezes. Mas